E nesta noite, nós vamos refletir sobre uma das histórias mais surpreendentes, mais belas, e uma das histórias em que levam boa parte dos capítulos do livro de Gênesis, porque nós vamos falar justamente do pai da fé. Na galeria da fé, o pai da fé. E do pai da fé, o mesmo amigo de Deus. Nós estamos falando do Abraão. E nós vamos ver e estudar que Abraão, pela fé, aventurou-se na promessa de Deus. E nós vamos ver nesta noite que Abraão dá um plus a mais em relação à fé, com relação a Noé. Porque Noé, ele obedece aquilo que Deus mandou e orientou e revelou que fizesse a arca. Mas nessa noite nós vamos ver que Abraão obedeceu sem saber para onde Deus o levaria. Simplesmente ele teve fé e obedeceu sem saber. Então, nesta noite, nós vamos ver que Deus amplia essa fé, amplia esse momento dessa experiência de fé. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Bíblia aberta, né, meus irmãos? Caneta na mão, marca texto, e não importa se seja rosinha, né, irmão Cleverson? Não importa. O importante é absorver a palavra do Senhor. Todos encontraram? Vamos ler então. Versículo 8. Aliás, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, os antigos, os patriarcas, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador, quem é? Deus. Pela fé, e também, pela fé Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, passando aí dos 90, 100, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. E reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos,
e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ó Deus amado, ó Deus bendito, ó Deus eterno, Salvador, lido agora esse texto sagrado, queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos instrua, nos ensine, porque foi assim que Jesus falou que iria e viria o Consolador, e o Consolador nos ensinaria e nos lembraria as palavras ensinadas do Senhor. E aqui está a Tua palavra, e nós queremos ouvir a Tua palavra, e queremos compreender a Tua palavra, Senhor. E que o Teu Espírito Santo use o Teu servo como instrumento Teu, e que cada coração aqui, Senhor, que cada ouvido possa ouvir, ouvindo, ó Deus, possa entender e receber no coração esse tema tão precioso que é sobre a fé. Ó Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como falamos, nós sentimos um propósito da parte de Deus para ministrar, já estamos ministrando há algum tempo, não sabemos quando nós vamos terminar. Nós só vamos terminar quando terminarmos o capítulo 11 de Hebreus. E para cada mensagem do capítulo 11 de Hebreus, nós vamos trazer à tona a fé por meio desses heróis que estão registrados aqui nesse texto. Já passamos por o Abel, já passamos pelo Enoque, e agora nós já passamos pelo Noé, e agora nós estamos em Abraão. Agora, uma coisa interessante. O autor de Hebreus, que ninguém tem uma definição clara se é o Paulo, se é o Silas, se é outro autor, mas na realidade o Hebreus é um livro escrito para hebreus convertidos. E quando o autor de Hebreus escreveu, ele sabia de muitas histórias, muitas histórias contadas a respeito de Abraão, que eram histórias contadas da tradição judaica, que não estão aqui escritas nesse livro. Mas eu quero trazer um pouco desse pensamento daquela época, porque eles narravam sobre o pai, do povo, da nação, Abraão, o pai da nação judaica, dos hebreus. E eles contam em algumas histórias de que o pai de Abraão, Terá, era o comandante do exército de Nimrod. Nimrod é aquele que aparece lá no comecinho do Gênesis, que era um homem poderoso na terra, que construiu uma cidade, possivelmente Nínive, e ele era um homem poderoso, como diz o texto. Mas diz essa história contada, narrada dentro das histórias desse povo, dessa tradição, dizem que quando o Abraão nasceu, na noite que o Abraão nasceu, brilhou-se uma estrela muito forte no céu. E então o Nimrod, ele ficou impressionado, assim como o Herodes, e manda matar o menino Abraão. E o menino Abraão, a criança, assim como Moisés, foi levado num cestinho de betume e tal, no rio e tal. Mas aquele menino foi colocado numa caverna, cresceu, e então ele viu ao meio-dia um sol muito forte. E o sol era tão forte que ele disse, esse deve ser Deus, porque é um sol muito forte. Mas quando chegou no final do dia, o sol se pôs, ele diz, o sol foi o acaso, não pode ser o Deus. E então ele viu a lua nascer, também uma lua forte, ele disse, então deve ser Deus, essa lua aí. Mas logo pela manhã cedo, a lua desapareceu, ele disse, não é o Deus. Isso quer dizer que tanto um quanto o outro estão sobre os princípios e as leis de um Deus maior. Outra narrativa do povo judeu, que não está registrado aqui, mas está em livros apócrifos, eu não estou dizendo que isso é verdade, meus irmãos, é para nós termos uma dimensão do caráter de Abraão, do que Abraão representa nesse contexto bíblico. Dizem que, outra história,
de que Terá, o pai de Abraão, era um comerciante de ídolos para adoração daquele povo que morava em Ur dos Caldeus. E um certo dia, Terá resolveu algumas coisas. Resolveu. E ele foi lá para resolver algumas coisas. E diz que mandou o Abraão tomar de conta lá do comércio de ídolos. E quando chegavam as pessoas com 60, com 70 anos, para comprar um ídolo. E ele pensava consigo, esse sujeito com 70 anos vai comprar e se dobrar a um ídolo que tem menos de 1 ano de fabricação. E chegou e vinham os clientes, ele ali constrangido, e chegou uma mulher com carnes para apresentar aqueles ídolos, de forma que ele se revoltou, e com um ídolo na mão, pegou um pau e começou a quebrar todos os ídolos do seu pai, na venda do seu pai. E ele deixou apenas um para uma desculpa, porque quando Terá chegou e viu aquela quebradeira toda, o seu comércio ali, em crise, em grande prejuízo, e ele pergunta, foi o que aconteceu aqui, ô Abrão? Não era Abraão, era Abrão. Abrão disse, não, pai, é porque chegou uma mulher aqui e os deuses quiseram competir entre si para ganhar essa mulher e conceber essa mulher, mas aí esse Deus aqui foi mais forte do que os outros deuses e quebrou todos eles. Aí o pai de Abraão, Terá, disse, ô Abrão, não pode isso acontecer, porque esses ídolos são de madeira, são de barro. E aí Abraão diz, pai, que os teus ouvidos escutem o que a tua boca falou. Isso são histórias narradas que estava naquele contexto lá do povo de Israel, a respeito, entre tantas outras histórias a respeito de Abraão. Mas, meus irmãos, nós vamos aprender na história de Abraão que Deus criou todas as coisas, Deus formou todas as coisas, sobretudo nos formou, nos criou, mas em meio à multidão, Deus visualiza um coração com uma terra pronta para receber a semente da fé. Deus contempla entre multidões, pessoas que nós não sabemos, que nós não conhecemos o coração, mas Deus conhece, e Deus vê que naquela terra pode ser semeada a semente da fé. Mas o que nós podemos perceber, meus irmãos, é que esses homens a quem Deus escolhe, como o Abel, como o Enoque, como o Noé, como tantos outros, são pessoas que chamam a atenção de Deus pelo seu caráter. Noé, como nós vimos no domingo passado, Noé era um homem íntegro e era um homem que obedecia ao Senhor. Era um homem íntegro e reto diante do Senhor, tal qual o Jó. E Deus visualiza esses homens notáveis sobre a terra. O que nós poderemos pensar é que o Abraão, ou Abrão, antes chamado ali na terra de Ur dos Caldeus, era um homem que já se destacava pela sua conduta, pela sua fé, pelo seu proceder, pelo seu caráter justo, pelo homem equilibrado, um homem de raciocínio espiritual. Então o que nós vamos perceber é que Deus vai lançar sobre Abraão, vai escolher Abraão, porque Abraão está também na linhagem de Sem, onde repousa a promessa de Deus para a geração do seu povo. Abraão é o escolhido. Meus irmãos, então, eles estavam em Ur dos Caldeus, junto com seu pai Terá, o Ló, a Sara, outras pessoas, seus servos, e Deus manda eles sair para uma terra que ele disse, sair do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Meus irmãos,
E o interessante aqui, desse homem, Abraão, por isso o pai da fé, é que ele sai sem questionar. Ele não questiona Deus. Ele não diz, como eu vou fazer isso? Me dê uma prova disso. Me dê uma prova de que o Senhor vai me abençoar. Me dê uma prova de que eu vou vencer, o que eu vou ter isso. Como fez Gideão, olha, eu faço uma prova com Deus porque eu quero ter certeza que Deus vai me ajudar. Se cair aqui, molhar aqui, a lã de algodão aqui, só aqui, e no outro dia só molhar e a lã não molhar, então eu vou acreditar. Meus irmãos, e Abraão é o tipo nosso, meus irmãos, como igreja do Senhor, nós como pessoas, porque cada um de nós, Deus visualizou. Deus visualizou o irmão Cleberson. Deus visualizou a irmã Aruê, Deus visualizou o irmão Alex, Deus visualizou a cada um de nós, meus irmãos. Deus conhece a cada um de nós pessoalmente no nosso coração. E Ele lançou sobre nós um chamado, e lançou sobre nós uma missão. E uma coisa, meus irmãos, eu estava meditando numa coisa que às vezes a gente não percebe, mas a gente começa a meditar. A gente diz assim, Pai, aumenta a minha fé. Quem já orou assim? Pai, aumenta a minha fé. Quem já orou assim, levanta a mão. Pois você orou para pedir mais prova. Você está pedindo fé para se livrar das provas. Quando nós dizemos, Pai, aumenta a minha fé, eu estou dizendo, Pai, me manda lutas aí, porque a fé, meus irmãos, é um exercício de provas. E quanto mais nós passamos pelo deserto, e nós somos provados e aprovados, a nossa fé aumenta. Por isso que a vida do crente é de fé em fé. De fé em fé. E essa fé vai se fortalecendo nessa convicção, porque você experimentou da presença de Deus, da prova de Deus. E, meus irmãos, a fé, como nós vimos no conceito, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê, porque a fé, meus irmãos, não pode ser feita naquilo que se pode pegar, daquilo que é racional. Ah, Senhor, eu tenho fé, mas eu tenho fé se eu ver que no final do mês eu tenho uma continha ali, tenho o meu emprego, eu tenho alguma coisa que me garanta. Isso é fé? Não é fé. Fé é se lançar no desconhecido e sabendo e vendo pela fé o que Deus tem prometido. Deus lançou sobre nós uma grande promessa, meus irmãos. Deus nos chamou para uma terra para sermos peregrinos. Nós não sabemos, meus irmãos, para onde nós estamos caminhando. Nós não sabemos quais são os caminhos que Deus está traçando sobre nós. Nós não sabemos, mas o que nós entendemos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que o que Deus tem para nós é muito bom. Essa semana eu vi uma postagem muito interessante que dizia assim: as portas fechadas possivelmente não são os seus caminhos. E o que quis dizer com isso? Porque muitas vezes nós queremos portas fechadas. Nós queremos ir para alguns lugares. Eu queria esse emprego, eu queria isso aqui, eu queria esse projeto, eu queria fazer isso aqui. Mas está fechado, meus irmãos. E você ora a Deus, mas continua fechado. Por quê? A resposta de Deus é como não, dizendo, não é o seu caminho, não é o que eu tenho para você, porque o que eu tenho para você é muito melhor. Esse caminho aí, que se você for, você vai ter um caminho de tristeza. Meus irmãos, e quantas pessoas não abraçaram caminhos
e acabaram se distanciando de Deus, se desviando da vontade de Deus, e estão fora dessa comunhão com Deus, porque adentraram o caminho que não era o seu caminho. Meus irmãos, Jesus diz que Deus, o nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades. Deus cuida de nós. Mas, meus irmãos, Abraão saiu pela fé. Ele disse: para onde é que eu vou, Deus? E Abraão saiu. O pai de Abraão o seguiu. E eles pararam a caminhada lá em Harã. E Deus diz: olha, Abraão, depois que o pai do Abraão morre, sai do meio da tua parentela, sai do meio dessa coisa aí, porque eu vou te levar a uma terra que te mostrarei. Uma terra que será sua. Uma terra que eu tenho preparado para você. E você vai peregrinar. E, meus irmãos, o Abraão começa de Harã, lá na Síria, descendo, né, do norte, descendo para o sul, e vai descendo. E Abraão, meus irmãos, Abrão passa momentos difíceis, vivendo de tenda em tenda, tem momentos de fome, precisa ir para o Egito, vai para Gerar, e tem hora que é preciso abrir mão da esposa para não ser morto. E ele está ali com seu sobrinho, há momentos de conflitos, e quando Abraão está ali com a sua esposa, a Sara, que não tem criança, ela é estéril, e acontece um conflito dentro de casa, porque a própria mulher manda Agar, a serva, ter relações com Abraão, e Abraão atende a sua esposa para que nasça um filho, mas não era o filho da promessa. Por quê, meus irmãos? Porque Sara escolheu o caminho que estava fechado. Meus irmãos, a caminhada da peregrinação é a peregrinação da fé, das experiências da fé. É a experiência daquilo que Deus deu, e nós somos peregrinos em terras estranhas, assim como Abraão. Nós somos peregrinos, e a palavra peregrino aqui que aparece no texto, meus irmãos, é essa ideia de que nós não somos daqui. Nós estamos atravessando esse tempo, atravessando e cumprindo a missão de Deus, um propósito de Deus em nós. Mas o que é bom em tudo isso, meus irmãos? O que é interessante de toda essa peregrinação é que Deus caminha conosco durante todo esse trajeto. O trajeto da peregrinação é feito junto com Deus. Deus não nos abandona. Ele está nos ensinando, Ele está trazendo lições importantes, Ele está realizando milagres, mas Ele está ali o tempo todo nos trazendo lições preciosas. E agora tem uma coisa interessante, meus irmãos, em Abraão. É que Abraão saiu para uma terra estranha, para uma terra que Deus mostraria, mas Abraão em nenhum momento quis voltar para Ur dos Caldeus. Ele não quis voltar atrás. Ele não quis fazer o trajeto como o povo de Israel lá no deserto queria voltar muitos para o Egito. Por quê, meus irmãos? Porque uma vez pego essa jornada, essa peregrinação cristã que o Senhor nos chamou, não há mais para olhar para trás, não podemos mais retornar. Nós não podemos retornar, porque Jesus disse: quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Nós não podemos mais. Isso é como a história de uma aeronave, no exemplo. Existe um ponto que não pode mais retornar, porque o combustível daquela aeronave não dá mais para voltar para o mesmo lugar. Tem que seguir em frente, não pode mais retornar. Meus irmãos, nós não podemos retornar, mas nós devemos avançar nessa peregrinação. Mas, meus irmãos, Deus prometeu a Abraão, uma terra. E Deus prometeu a terra a Abraão, disse: tudo isso aqui é seu. Mas, meus irmãos, Abraão recebeu aquela terra?
Não. Os seus descendentes não. Moravam lá de tenda em tenda peregrinando. Por quê, meus irmãos? Porque eles aguardavam uma cidade celestial. Eles já sabiam. Eu acho interessante porque a Bíblia diz que Abraão é amigo de Deus, o amigo de Deus. E nós vamos ver essa amizade quando o Senhor aparece a Abraão para destruir Sodoma e Gomorra. Aquela conversa de dois amigos. Uma conversa de dois amigos. E meus irmãos, você pode dizer, realmente só o Abraão teve esse privilégio de ser o amigo de Deus. Mas Jesus diz aos seus discípulos, vocês são meus amigos. E nós somos amigos do Senhor. Nós somos filhos e amigos. Você já prestou atenção que tem filhos de pais que são filhos, mas não são amigos? O mais importante dos pais é que os filhos sejam amigos e os pais sejam amigos dos filhos. Tem uma diferença muito grande. Os pais que são amigos conversam com seus filhos. E conversam como se fosse de igual para igual, no sentido assim do respeito, embora tenha a hierarquia. Mas Deus, esse amigo de Abraão, Abraão, amigo de Deus, ele sabe da parte de Deus, que Deus tem algo muito mais precioso do que a terra ali, que fora conquistada depois de 500 anos, através de Josué, com as tribos de Israel, depois de sair do Egito, 40 anos, depois de 430 mais 40, então de deserto, aí 500 anos ou mais, que vai conquistar aquela terra. Mas o texto aqui, meus irmãos, diz que a fé nos conduz numa peregrinação, não para este mundo, mas numa peregrinação para a pátria celestial. Para uma cidade não feita por homens, mas cujo arquiteto é o próprio Deus. E, meus irmãos, nós vamos ver que o Abraão é um homem notável, porque Deus diz, olha, em ti farei grandes povos, descendente de você, e será como a areia do mar. E aquele homem ali com quase 100 anos, também a Sara com quase 100, 90, e eles vão ter filhos fora da idade, porque o milagre de Deus não tem tempo quando Deus vai cumprir o seu projeto sobre as nossas vidas. Meus irmãos, às vezes a gente diz, está tarde. Eita, eu digo, poxa, já estou com 50 anos, ainda estou estudando aqui, estou já descendo a ladeira já. Não é porque a gente passou dos 50 agora é descendo, né? E aí, a gente vai ver, meus irmãos, que os planos de Deus sobre as nossas vidas não tem questão de idade. Tem o tempo dele, o caróis dele. Eu acho bonito quando Josué entra na terra de Canaã e Caleb, me salvo engano, 85 anos, foi 80, 85, 85, né? Caleb diz assim, olha, eu estou com a força de quando eu comecei atrás lá, 40 anos, eu estou com o mesmo vigor, e meus irmãos, e Caleb conquista Hebrom, e conquista uma das melhores áreas de Israel, e é uma das tribos que mais é próspera, é ali a de Judá, lá com seu Caleb. E meus irmãos, Deus é quem nos renova, meus irmãos. Domingo eu estava aqui meio bruxo, mas eu estou aqui hoje porque Deus me levantou. Meus irmãos, Deus tem promessas sobre a vida de vocês. Então somente peregrinem com fé no Senhor. Obedeçam ao Senhor. Não ande no caminho que o Senhor não lhe instruiu.
Continue orando. Se Deus não respondeu, continue orando. Até que Deus possa mostrar o que Ele tem para você. Eu só digo uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus não nos abandona em momento algum. Ele está cuidando. Ele está cuidando de nós. Abraão, pela fé, se aventurou nas promessas de Deus. Meus irmãos, nós temos promessas de Deus? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Ah, está fraquinho. Temos promessas de Deus. Nós temos a promessa de Deus, e a primeira promessa que Deus faz por meio de Cristo: e estarei convosco até a consumação dos séculos. Aquiete e saber que eu sou Deus. Ele diz, entre tantas coisas, eu vou, mas vocês não ficarão órfãos, eu enviarei o Consolador. E os anjos dizem, olha, está vendo, da mesma forma que ele foi, ele virá outra vez. E o Senhor diz em muitos textos, que a esperança de Abraão naquela época da ressurreição. Por quê? Porque Abraão, pela fé, foi oferecer o seu único filho. Olha, meus irmãos, preste atenção nisso. Porque Abraão, Deus disse, olha, vou fazer em Isaac uma grande descendência. E Deus diz, e você será multidões, povos. E aí chega Deus e diz, Abraão, depois que Deus tinha dito que Isaac seria essa bênção e seria essa semente que seria germinada e cresceria e seria milhões. E agora Deus chega e diz, Abraão, vai lá no Monte Moriá e me apresente o seu único filho em sacrifício. E Abraão, mais uma vez, sem questionar. Abraão poderia, Deus, que é isso? Que contradição é essa aí? Você me prometeu uma coisa e agora está querendo fazer outra coisa? Mas Abraão creu. Abraão creu e isso foi imputado como justiça, como diz o apóstolo Paulo. Então ele pegou, levou seu filho, e o filho ali, a lenha, e quando chega lá no Monte Moriá, e que ele amarra o menino, e ele diz, e ali não tem nada, é um deserto, e é um deserto, aos olhos dos homens, aos nossos olhos, não tem uma porta, não tem uma saída, e o negócio é mesmo sacrificar, é realmente descer lá aquele cutelo e sacrificar o menino, a criança. E o menino diz, pai, cadê o animal, cadê o cordeiro? E o Abraão diz, isso é profundo, meus irmãos, Deus proverá. Meus irmãos, isso é forte demais. Você numa luta ali constante, e o negócio está feio, parece que não tem nada, não tem solução. E você dizer isso, meus irmãos, é ter fé. Meus irmãos, só um coração cheio de fé é que pode dizer e ter essa capacidade, Deus proverá. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Abraão sabia que Deus não deixaria de cumprir o que ele prometeu para ele, porque Deus é Deus e Deus é fiel. Talvez Abraão, como diz o texto aqui, pensou, eu sei que eu vou imolar, mas ele vai fazer meu filho ressuscitar, ele vai me dar de volta. Mas, meus irmãos, quando nós cremos em Deus, porque tudo é possível ao que crê, e quando Abraão diz, Deus proverá, e que ele olha, está ali aquele animal ali providenciado, porque Deus sempre vai providenciar na sua mesa, na sua vida. Deus não nos abandona, e com fé quando dizemos, Deus proverá. Você pode olhar para a sua
o seu armário. A gente está falando hoje sobre inflação. Nosso salário está cada vez menor. Lembrando o cavalo preto de Apocalipse. E a gente olha para as coisas difíceis, dificuldades maiores. Mas mais do que nunca, meus irmãos, pela fé podemos fazer como Abraão. Deus proverá. Alguém diz, está faltando isso. Como eu vou fazer isso? Como eu vou pagar isso? E sabe, meus irmãos, e quando a gente começa a se preocupar com essas coisas, a gente adoece. Mas quando a gente diz, Deus proverá, Deus vem com o seu grande prover. Meus irmãos, Deus tem um cuidado especial com cada um de nós aqui. Agora, tem um detalhe. Voltando à história de não retornar atrás. Tem muito crente que tem perdido as promessas de Deus, porque resolveram voltar para trás. Desistiram no meio do caminho. Não acreditaram. Fizeram como aquele povo de Israel ali no deserto. Não creram. E muita gente tem desistido no meio do caminho e voltado, retornado para o passado. O segredo, meus irmãos, é irmos em frente. Indo em frente, passo a passo, de fé em fé. Porque esta é a nossa conduta. E, meus irmãos, uma coisa não tenho dúvida. Uma coisa digo. A nossa vitória é garantida. É ou não é? É ou não é? Porque vocês estão assim... meus irmãos. Está garantida. E Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que por meio daquele que nos amou. É isso, meus irmãos, Deus nos amou com amor eterno e nós somos a menina dos olhos do Senhor. E meus irmãos, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quer comamos, quer bebamos, glorifiquemos a Deus. Ele está conosco. E nós vamos atravessando, porque nós vamos chegar a um momento e nós vamos adentrar aquilo que Deus nos prometeu, a Canaã celestial, a cidade celestial, de rua de ouro e de cristal, nós vamos adentrar. E Paulo diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, diz que ainda que essa casa terrena seja destruída, Deus nos dará uma casa celestial, construída não por mãos de homens, mas pelas mãos do nosso Deus. Meus irmãos, creiam tão somente em Deus, não duvidem do Senhor, e cantem, Deus proverá. Quando as lutas vierem, diga, Deus proverá. Mas mãe, mas pai, Deus proverá. Nós precisamos aprender como Abraão, confiar como Abraão, crer como Abraão e dizer, Deus proverá. Deus chamou nós em vários caminhos e nós estamos trilhando, peregrinando pelo mundo, mas com o Senhor, até cumprir o chamado do nosso Deus. Meus irmãos, Paulo diz com muita propriedade, o que Deus tem para nós, ouvidos não escutaram, olhos não viram e entendimento não alcança o que Deus tem guardado para nós. Não retornem, não voltem para trás, mas sigam em frente, em fé.
Mas eu digo, encerrando esse momento, peçam a Deus para aumentar a fé de vocês. Peçam mesmo. Não fiquem com medo, não. Porque Tiago disse: tende grande alegria e gozo por passar por provações. Vamos ficar de pé e vamos orar? Ó Deus amado, ó Senhor, quando o Senhor disse a Moisés: diz ao povo que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o nosso Deus, Pai. O Deus dos vivos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o nosso Deus. É o único Senhor. Não há outro Deus. Somente o Senhor. E nós, Pai, nos colocamos diante de Ti, porque nós já estamos na caminhada, nós já estamos na peregrinação. Não queremos voltar para trás, mas queremos crescer em fé, e de fé em fé viver para Te agradar, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos confiar em Ti, que nós possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Nós somos o Teu povo. O Senhor nos comprou com preço de amor. E nesse preço de amor provado em Cristo Jesus, o Senhor cuida de nós o tempo todo. Ó Pai, mas às vezes nós somos fracos. Muitas vezes, Senhor, a gente quer tremer as pernas, os joelhos. Mas a verdade, Pai, o Senhor nos diz o tempo todo: não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, não tenha medo, eu te ajudo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, e te tomo pela mão direita, pela destra fiel. Sou eu que cuido de você. Sou eu que pelejo por vós. Eu sei que pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de paz, de bênçãos, não de morte, mas de um futuro de esperança. Ó Deus, a Tua palavra é fiel e verdadeira, e que nós possamos nos apegar nela. Crê, Senhor, porque essa galeria dos heróis da fé, Senhor, não está fechada. Ela ainda está, ó Deus, acrescentando homens e mulheres que têm vivido pela fé, pois é pela fé que nós agradamos a Ti. Sem fé não dá. Ó Deus amado, abençoa o Teu povo, Senhor, que nós possamos crer em Ti, Senhor, mas crer mesmo, não duvidar, Senhor, como os discípulos um dia duvidaram naquele barco. Por que vocês duvidaram, homens de pequena fé? A verdade, se nós estamos nas tormentas, se nós estamos nas tempestades, se o barco está de um lado para o outro, mas a grande verdade é que o Senhor está lá conosco, e nunca vamos perecer, e nunca vamos morrer. Não vamos ser derrotados, se nós nos apegarmos, se nós estivermos sustentados pela Tua destra fiel, ó Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nos tem dado do Teu amor, da Tua provisão, tem nos curado, Senhor, nos tem levantado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te louvamos. Em nome de Jesus amado. Amém. Amém, igreja.